prefeito de Salzburgo, ao governador de Salzburgo, à igreja de Salzburgo. Mas o filho precisava fazer uma carreira, então o pai levava ele para qualquer lugar que fosse possível ele ser contratado. E o filho nunca gostava dessa ideia, começava a sentir uma espécie de dependência que não gostaria de ter de seu pai. Fez 3 turnês pela Itália para que o filho conhecesse a riqueza da cultura musical italiana na época, muito predominante pela cultura de Vivaldi, Corelli e tantos outros. Até mesmo teve contato com a ópera, que vai fazer uma grande contribuição no seu repertório, e vai até o Vaticano assistir a uma missa na Capela Sistina a convite do Papa. Nessa missa é executado um coro. Esse coro, que tem mais ou menos 15 minutos de duração, é um coro que é feito em salas fechadas. E a partitura nunca era compartilhada. Apenas 3 pessoas no mundo tinham acesso aos originais: 2 reis e sua santidade. A partitura não podia ser copiada. Mozart, com o pai, ouviu a composição belíssima do compositor da época. Voltou para Salzburgo e Mozart, de memória, transcreveu toda a composição. Retornou na segunda turnê ao Vaticano e conversou com o compositor na época, Giorgio Allegri, talvez. Nós vamos ver daqui a pouco essa composição. Allegri recebeu as instruções de Mozart de que ele havia transcrito a composição. E ainda por cima, sugeriu algumas alterações para aperfeiçoar aquela composição. A genialidade daquele compositor era tamanha, surpreendeu o próprio Papa, que resolveu premiá-lo com uma condecoração na época equivalente só aos homens da alta nobreza, que era a Ordem da Espora de Ouro. Ele recebeu uma premiação pelo talento que ele tinha. Mas o que interessava ao pai, que era ser contratado, isso ainda não tinha acontecido. E Mozart vai evoluindo. Vai até Paris, tenta um sucesso na cidade que era já ponto de cultura da época, mas novamente se sente meio que enviesado, porque ele começa a descobrir agora o amor. Se apaixona por uma famosa intérprete na época, e o pai, sabendo da má fama da família, manda cartas para ele, obrigando a ele a esquecer dessas paixões e seguir a carreira dele, procurar um lugar onde ele possa ficar, ser contratado e sobreviver. E por causa disso, durante muito tempo, o pai com o filho, Mozart e Leopold, eles têm uma grande divergência na relação. Mozart novamente traz, em maio de 1858, novas informações lá na Revista Espírita, na publicação de Allan Kardec. Allan Kardec pergunta a Mozart, que aparece na reunião mais uma vez, o que é melodia? E Mozart responde: para ti, muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. E aí, Kardec repergunta: nossa música é a mesma em outros planetas? O espírito responde, Mozart: não, nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Ele complementa, e vocês veem as reticências, porque o complemento dele é bem detalhado. Ele detalha que lá, a música não é como nós, que fazemos a voz, ela sai pela voz ou pelo atrito dos instrumentos. Os seres da natureza, assim como os espíritos, eles têm um magnetismo, uma fluidez. E dessa fluidez energética, ela é uma energia que é uma onda, portanto, e essa energia que eles emanam, interagem, ela é em si perceptível como uma grande melodia. Os animais emanam energia na relação com seres espirituais, e essa emanação energética tem cor, tem som, tem cheiro, tem melodia. É algo para nós impossível de imaginar, mas certamente é uma possibilidade. Para que nós possamos continuar nas reflexões, Allan Kardec volta à pergunta: por que a Ave Maria me comove até as lágrimas? E aí, Mozart responde: teu espírito se desprende e junta-se ao meu, e ao de Pergolesi, que me inspirou essa obra, mas esqueci aquele trecho.
Veja, o Espírito lembra do compositor italiano que nas viagens dessas turnês na Itália o inspirou, que é esse compositor, Pergolesi. Ele tem uma composição famosa de Ave Maria, e Mozart também tem a sua. Veja que bonito como ele fala, teu espírito se desprende, veja, desmaterializar, se desprender, e junta-se ao meu. E junta-se ao meu, e ao de Pergolesi. Ou seja, a música para Mozart é concebida como um traço de união, uma possibilidade de reunir todos numa única sintonia, numa única harmonização. É por isso que a música é uma excelente terapêutica, porque ela silenciosamente reúne todos os pensamentos num único canal, num único traço de união, que é a melodia. Allan Kardec pergunta a Mozart: como pudeste esquecer a música composta por ti mesmo? E aí o espírito Mozart responde: a que eu tenho aqui é tão bela. Como lembrar daquilo que era só matéria? Vamos ver se isso é só matéria mesmo? Nós vamos ouvir agora a Ave Verum Corpus, de Mozart, índice K 618, composta em 1791, no ano da sua morte, de seu desencarne. A interpretação aqui fica a cargo do Coro dos Meninos de Viena. Vamos ver se é só matéria mesmo ou ela tem alguma coisa que nos conduz a uma relativa espiritualidade.
Se isso é matéria, eu não sei mais o que é espiritualidade. Porque veja a sutileza, essa é uma das Ave Marias, na verdade não é Ave Maria, é Verum Corpus. É uma das entonações da religiosidade católica, que na época era predominante. Mas veja que sensibilidade absurda, que nos conduz a patamares nunca imagináveis quando nós sentimos. A composição é tão suave que ela é baixa, ela não pode ser alta. Veja que interessante, Mozart consegue modular a melodia a ponto de fazê-la baixa, para permitir esse intercâmbio. Porque eu não posso possibilitar a sensibilidade de alguém apresentando uma música, ainda que falando de coisas belas, alta, porque não tem sentido. E ele diz a Kardec: eu esqueci dessa música porque o que eu já tenho aqui é divino. Se essa música é tão bela para nós, imagine o que há no mundo onde Mozart vive na atualidade, um mundo feliz. Continuando a nossa reflexão, Mozart agora já é uma pessoa adulta, de certa maneira. Na época, as crianças, elas tinham uma vivência muito precoce. Antes dos 18 anos, elas muitas vezes eram emancipadas, já tinham autonomia sobre si. Mas o pai de Mozart ainda detém um certo poder sobre o garoto, mesmo após a morte da sua mãe, que para ele foi muito triste. Ela morreu em Paris enquanto eles estavam em turnê de viagem. Quando ele retornou para Salzburgo, ele não quis ficar. Na época, ele servia a um senhor chamado Colloredo. Colloredo obrigou que Mozart ficasse para que cumprisse com as suas obrigações e parasse de fazer aventuras pelo mundo. Colloredo foi tão enérgico com Mozart que, segundo dizem as lendas, quando Mozart rompeu com ele, disse que não queria saber mais de negócios e queria romper aquele contrato de vínculo que havia. O Colloredo, quando virou-se para trás, deu as costas para ele, diz a história, as lendas, de que ele ficou tão irritado, irado, que ele deu um chute nas costas de Mozart, revoltado que ficou. Porque aquele menino era irretratável, era um menino extremamente irracível pela sua genialidade. Não queria viver na dependência de trabalhar para alguém, ele queria viver da sua própria renda. E Mozart viveu assim ao longo da sua vida toda. Ele viveu de maneira autônoma, compunha para as encomendas que recebia e ganhava o dinheiro que era devido. Às vezes a vida era luxuosa demais, às vezes a vida dava para ele situações de falta de dinheiro. E essa inconstância na vida de Mozart vai influenciar um pouco na formação da sua personalidade, até que ele chega na cidade de Viena. Viena ainda não é a grande cidade polo da música. É a presença de compositores como Mozart, que vão fazer daquela cidade, como hoje ela é conhecida, como centro cultural da música erudita no mundo inteiro. Mozart chega em Viena e percebe que o ambiente é favorável para que ele possa ali viver e trabalhar sobre as encomendas que recebe. Ele se casa com a prima daquela pessoa que ele se apaixonou, porque aquela pessoa que foi proibida pelo pai, lembram? Ela foi proibida, mas tinha uma prima. Ele se apaixonou pela prima e casou. Quando casou, o pai dele ficou extremamente revoltado com isso, porque imaginou que casando, e ele falava exatamente isso nas correspondências para Mozart: quando você casa, meu filho, você ganha uma despesa a mais, e a sua carreira, a sua fama acabam sendo colocadas em segundo plano, como eu tive que fazer com a minha. Ele sempre tinha muita preocupação excessiva pelo garoto, e isso muitas vezes era mal visto pelo Mozart, que tinha bastante diferenças com relação ao pai. Mas essa insistência do pai é que faz com que Mozart se preocupe com a sua genialidade. Ele passa boa parte da sua vida na cidade de Viena desenvolvendo a sua composição. Especificamente, dos 26 até os 35 anos, que é o ano de sua morte. Mais ou menos 9 anos de sua vida na mesma cidade, trabalhando de maneira autônoma. Ele não depende de ninguém. A pessoa chegava, encomendava uma música para ele, pagava um valor adiantado, ele compunha, entregava, executava e pagava o restante. Como se fosse um autônomo compositor. E era isso que ele fazia. Na Revista Espírita, ele novamente se apresenta. Agora, numa reunião que ocorreu em agosto e setembro de 1858, na reunião da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Nessa ocasião, o que aconteceu? O Sr. Victor Rensardot, que era médium, encaminhou para o professor Allan Kardec, o codificador da doutrina, um desenho que ele pictografou. O que é a pictografia? É a mediunidade